Inicialmente, eu quero que vocês façam um exercício de imaginação comigo. Imagine que, em tempos normais, você vai para a escola ou para o trabalho, depois da refeição, a primeira coisa que você faz antes de sair de casa é cuidar dos dentes, né? Para não sair de casa com dente sujo, né? Com o sorriso comprometido. Habitualmente, nesse período de pandemia, as pessoas ficam mais em casa. Trabalham em casa, estudam em casa e às vezes almoçam, já sai direto para frente do computador, esquecendo do básico, que é aquele fio dental, o flúor, a escovação. Vai conversar conosco a partir de agora, diretamente de Curitiba, o dentista e especialista em saúde coletiva da Neodente, Dr. João Piscinini. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Helena. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Dentro ainda deste programa de saúde coletiva, que é o teu compromisso aí dentro da Neodente, está essa nossa entrevista, né? Que é disseminar conhecimento aí para as pessoas que nos acompanham. Neste caso, neste momento, os telespectadores do NT Sul aqui da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira. Começo te perguntando sobre aquela referência que eu fiz lá no início. Nessa época de pandemia, o básico muitas vezes é esquecido porque as pessoas estão justamente em casa. E aí, como é que fica? Pois é, Helena, você foi muito bem na sua fala inicial quando você colocou essa situação, né, de que na pandemia muitas pessoas estão fazendo home office, ou mesmo aquelas pessoas que não estão fazendo home office, mas de certa forma todo mundo teve um pouco da sua rotina aí alterada por conta da pandemia. E isso, consequentemente, em muitos casos acaba interferindo na nossa rotina de higiene, na nossa rotina de autocuidado como um todo, né? E o que a gente tem percebido é que muitas pessoas acabam deixando a saúde bucal um pouco de lado, até mesmo naquela questão e naquela importância, né, de visitar o dentista a cada 6 meses. Muitas pessoas com medo, né, postergam essa consulta, quando na verdade manter a saúde bucal nesse tempo de pandemia é tão importante como se prevenir do próprio coronavírus, né? Até porque já existem estudos de um hospital do Rio Grande do Sul, inclusive, que mostrou que o coronavírus ele pode estar presente na placa bacteriana que fica sobre os dentes, né? Então, isso mostra como os cuidados com a saúde bucal devem ser levados em conta quando a gente fala em prevenção também do coronavírus. Cárie é classificada como uma doença ou ela pode gerar doenças? A cárie é considerada uma doença, tá? É uma doença que, por sinal, é muito prevalente no mundo. A última estimativa revelou que são 2,5 bilhões de pessoas que têm cárie nos dentes hoje, entre cáries permanentes e cáries em dentes de leite. Então pensa, né, se temos hoje aí em média 7 bilhões de pessoas no mundo, 2,5 bilhões de pessoas com a doença é muita coisa, sabe? É uma incidência muito alta mesmo, por isso que a cárie ela é não só uma doença, mas é considerado um problema de saúde pública mundial. Tem alimento que provoca cárie especificamente, ou a preocupação é principalmente só com o açúcar? E a partir de quanto tempo ou quantas horas, não sei se tem esse cálculo, o alimento ou aquela fermentação começa a ser prejudicial para o dente ou que a cárie ou qualquer outra infecção bucal começa a acontecer? Bom, para ficar um pouco mais fácil a compreensão, o que é a cárie, né? A cárie, ela é uma doença, como nós já falamos, que causa destruição dos tecidos dos dentes por conta de um ácido que é liberado pelas bactérias que moram na nossa boca quando elas consomem o açúcar que fica sobre os dentes, tá? Aqui eu faço questão de abrir um parênteses para explicar o seguinte: a cárie não é uma doença contagiosa. Eu sei que eu acabei de falar que tem uma bactéria, né, tem um micro-organismo envolvido, mas isso não significa que ela seja uma doença contagiosa. Por quê? Porque o micro-organismo, no caso da cárie, não é um fator suficiente para que a doença aconteça. A bactéria que está muito relacionada à cárie é uma bactéria que todos nós temos, ela vive na nossa boca, ela faz parte do que nós chamamos de microbiota residente, e ela tem o papel de nos defender de bactérias que de fato são perigosas para a gente. E ela só se torna patogênica, ou seja, ela só traz um risco de doença, no caso a cárie, quando nós não temos um cuidado com o consumo de açúcar e com a nossa higiene bucal. É o ácido, né, que faz com que o dente
sofra essa corrosão, essa desmineralização, e a bactéria por si só não é a culpada, né? A gente sempre costuma dizer, quando a gente trabalha a promoção de saúde, que a bactéria não vai até o mercado comprar o açúcar, né? Somos nós que decidimos o que a gente vai comer e o hábito de higiene que nós vamos ter depois. Porém, sim, existem alimentos que são mais cariogênicos, que no caso são os carboidratos. Não somente o açúcar dos doces, né? Mas o próprio arroz, a massa que nós comemos são carboidratos que podem trazer esse risco de desenvolvimento da cárie, dependendo da quantidade que nós consumimos e da nossa higiene. De repente eu consumo açúcar de manhã, não deu tempo de escovar o dente caprichadamente ou de passar um fio dental durante o dia, só à noite que eu vou conseguir fazer isso. Se isso é a minha rotina, eu estou comprometendo a minha saúde bucal? Bom, o ideal é que os dentes sejam escovados sempre após as refeições e antes de dormir, tá? Agora, eventualmente pode ser que isso não seja possível. Digamos que nessas horas em que o açúcar ficou em contato com os nossos dentes, as bactérias conseguiram consumir esse açúcar e liberar o ácido. Isso pode até começar a gerar uma desmineralização, mas à noite, na escovação com o flúor, nós vamos repor esse mineral e nós vamos impedir que essa reação de desmineralização e remineralização desequilibre, tendendo para desmineralização, que é quando a cárie acontece. Isso só não pode ser um hábito, tudo é questão de hábitos, né? O hábito tem que ser a escovação após cada refeição e antes de dormir. Até porque nós temos, além do flúor, do creme dental, nós temos a saliva, que também tem o papel de limpeza da nossa boca. Por isso que a higiene bucal noturna é tão importante, porque quando nós estamos dormindo, nós quase não temos saliva na boca. E aí, se nós dormimos sem escovar os dentes, cheio de alimento, né, principalmente açúcar acumulado sobre os dentes, e sem a saliva, as bactérias têm ali algumas horas para fazer a festa. Cárie tem cor? Porque muitas pessoas pensam que cárie é só um pontinho preto no dente e não é não, né? A cárie, no estágio inicial, ela pode se apresentar como uma mancha branca. Contraditório, né, quando a gente está acostumado a ver casos mais avançados de cárie com um pontinho ou até mesmo um buraco preto, né? Mas no estágio inicial, ela se apresenta como uma mancha branca, que é justamente um sinal da desmineralização do dente que eu comentei. E a boa notícia, entre aspas, né, quando ela está nesse estágio da mancha branca, é que ela é reversível, né? Se o próprio paciente ali em casa, olhando para o espelho, percebeu que está com uma mancha branca, principalmente na região próxima à gengiva, e procurar o dentista, ela vai receber uma orientação do dentista. Juntos eles vão identificar o que fez com que esse paciente apresentasse essa lesão inicial de cárie, e se ele seguir adequadamente esses passos, essa lesão não avança e o paciente não tem problemas maiores. Agora, quando essa mancha é ignorada, ou porque o paciente não viu, ou porque ele viu e achou que não era nada demais, essa lesão ela continua, ou seja, a desmineralização dos dentes continua por essa ação desses ácidos que nós já conversamos, e aí a cárie começa a causar uma cavidade no dente. É aí que começa a fazer aquele buraco que as pessoas estão acostumadas a ver. Doutor João, a gente agradece muito, muito todos esses esclarecimentos aí, essas dicas também. Por falar em dica, antes da gente encerrar, alguma dica final para o nosso telespectador, já que falamos sobre tantos aspectos aí com relação à saúde bucal, a questão de ocorrência de cáries e prevenção e tudo mais? Bom, já que estamos falando de promoção de saúde, eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar é que a cárie é uma doença comportamental. O que isso significa? Que prevenir e ter ou não ter a cárie está muito sob o nosso controle e sob as nossas escolhas, né, de hábitos de alimentação, de higiene. Então, principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas em casa, né, não deixarem de lado, porque é uma doença completamente prevenível e ainda assim, olha a incidência que nós temos hoje no mundo de uma doença que pode trazer consequências graves, pode trazer até mesmo problemas no coração, pode trazer a perda do dente, que traz tantas consequências, né? E prevenir é nada mais do que ter uma boa alimentação, fazer uma boa higiene bucal e visitar o dentista a cada 6 meses. Feito então, dado o recado, obrigada mais uma vez pela participação, doutor
João Piscinini, falando com a gente diretamente de Curitiba, ele que é dentista, especialista em saúde coletiva da empresa Neodente, mas que nos deu dicas importantíssimas aí sobre cuidados com a boca, com os dentes, com o sorriso da gente.